Olá pessoal, tudo bem? Hoje vocês estão vendo que eu estou num lugarzinho um pouco diferente do de costume. Eu não estou no Rio, hoje eu estou em Belém, vim aqui fazer algumas coisas e estou gravando esse vídeo para vocês aqui em uma situação um pouco especial, tá? Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito importante. A gente vai falar sobre revoltas protestantes. Até aqui, a gente conversou sobre a crise do feudalismo, falamos também sobre a formação dos Estados Nacionais modernos, sobre as expansões marítimas, falamos sobre a cooperação entre o clero e a burguesia, e agora a gente começa a perceber que essa inicial cooperação entre clero e burguesia, ela não vai se manter por um período muito longo de tempo. Afinal de contas, existiam sim motivos para esses grupos estarem juntos, mas o grande ponto é que tanto a nobreza quanto a burguesia, tanto a nobreza quanto o clero não pagavam impostos. Então, quem arcava, com todos os luxos, todas as causas, vamos dizer assim, os jantares, as roupas, as pompas, os privilégios desses grupos eram justamente a burguesia comercial através dos seus impostos. Além disso, além da crítica sobre a cobrança de impostos, algumas coisas, vamos dizer assim, que a burguesia fazia não era dita como legal pelo clero. Por exemplo, uma dessas questões era o lucro. A religião, a religião católica, a Igreja Católica, ela proibia a usura, dizia que a usura era um crime, que o lucro, por exemplo, se você emprestasse dinheiro a juros, você estaria cometendo um crime, um crime pela justiça de Deus, vamos dizer assim. E a nobreza olhava e falava, a burguesia, virava e falava, não, calma aí, como assim eu estou cometendo um delito frente a Deus de cobrar juros, se vocês mesmos da Igreja Católica faz a venda de lascas de madeira dizendo que é da cruz, de pedaços de farrapo de pano dizendo que é parte do Santo Sudário. Isso é chamado de simonia, ou seja, a venda de objetos sagrados. Além disso, a galera também fazia a venda de indulgências. O que seria indulgência? Seria o perdão. Então, alguém está, por exemplo, no leito de morte e aí vai se confessar e o padre que está ali vira e fala que ele deveria deixar suas terras para a igreja, ou então todas as suas riquezas, ou então as pessoas ficavam pagando uma série de coisas para a igreja, e, enfim, essa ideia de comprar o perdão, como se isso fosse possível, de comprar um terreno no céu, coisas assim, eram coisas que a igreja fazia e a burguesia olhava e falava, bem, não, é isso que está errado, não sou eu que estou errado em cobrar juros, é vocês que estão. Então a gente já tem aí alguns problemas da burguesia com o clero, e a gente tem também problemas dentro do clero. O próprio clero vai olhar para si e uma parte dele vai olhar e falar assim, não concordo com isso, não concordo com a prática da venda de indulgências, não concordo com a prática da simonia, tampouco concordo que a missa seja rezada de costas da própria população em latim. Acho que as escrituras sagradas deveriam ser lidas por todo mundo, não um monopólio da igreja. Por outro lado, a gente tem também os camponeses olhando aquele clero super pomposo e lembrando de passagens da Bíblia, não que eles pudessem ter lido, mas pensando na Bíblia, pensando em Jesus, como um sujeito que fez um voto de pobreza. Jesus tem todo pensando Jesus histórico, tá, galera? A figura de Jesus como filho de Deus, quando ele vem ao mundo, segundo a Bíblia, ele vem numa manjedoura, ele vem andando com prostitutas, com leprosos, Então, de maneira alguma, a vida de
de Jesus corresponderia à vida do clero, né, do alto clero. Então a gente vai ter também revoltas camponesas, a gente vai ter a Igreja Católica sendo muito questionada no século XVI. Tá? Eu falei para vocês alguns questionamentos que a Igreja sofreu e agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre sobre cada grupo que fazia esses questionamentos. Tá? Dentro da Igreja Católica, e talvez uma das primeiras correntes, né, a se organizar, tenha sido o luteranismo. O Lutero, ele era um religioso e ele fixa, né, na Igreja de Roterdã, né, as 95 teses de Lutero. Né? E isso aconteceu no que hoje a gente corresponderia ao território da Alemanha, né? Os estados germânicos, né? E o Lutero, ele diz o seguinte: olha, não adianta você tentar se salvar comprando a salvação. A única forma de você se salvar é pela fé, ou seja, tenha fé que você será salvo. Não adianta ficar comprando objeto teoricamente sagrado, não adianta ficar pagando dízimo, não adianta nada. Segundo Lutero, a salvação ela se dá apenas pela fé. E Lutero, ele dentro dessas 95 teses, ele vai criticar duramente a ideia do monopólio de interpretação da Bíblia com a Igreja Católica. Ele vai falar que a gente deveria ter uma livre interpretação da Bíblia. Então vai ter todo um trabalho aí da tradução da Bíblia para o latim para outras línguas. Um grande representante da burguesia vai ser Calvino. Né? Calvino ele vai estar atuando na região da Suíça e ele vai olhar e vai falar o seguinte: não adianta você ter fé, também não adianta você comprar a salvação. A salvação ela é pela predestinação, ou seja, se você vai ser salvo, isso já está escrito, não tem nada que você possa fazer. O que dá para fazer, tá? Não para tentar garantir a salvação, mas para ter certeza dela, é construir um pequeno reino dos céus aqui na terra. Ou seja, se você trabalhar bastante, guardar o seu dinheiro, não ficar gastando com besteira e conseguir construir um grande império, vamos dizer assim, né? Uma casa boa, né? Conseguir criar seus filhos, conseguir fazer coisas maravilhosas, ou seja, construir esse pequeno reinozinho do céu na terra, você está salvo. É óbvio que você está salvo. E um outro grupo que eu citei para vocês, né, dos camponeses, eles tinham a teoria dos anabatistas. O que é anabatista? São né, sem batismo. Eles achavam que o batismo ele deveria acontecer depois que a pessoa tivesse crescido e pudesse realmente escolher sobre o que estava fazendo, né? E os anabatistas, eles faziam um voto de pobreza. E, enfim, né, esses caras eram camponeses, eles foram bastante sufocados, né, muitas pela nobreza de todos os espaços, até que se ficou decidido que o rei absolutista de cada reino iria decidir sobre a religião do seu povo. Nesse meio tempo, galera, a gente tem um outro caso também, que é o caso da Inglaterra. O rei Henrique VIII, ele era um cara difícil, vamos dizer assim, né? Ele teve um casamento, né, que ele tinha se separado já, né, enfim, né? E um outro casamento dele foi com esqueci o nome da mulher dele agora. Tem a Ana Bolena e a Catarina de Aragão. O segundo casamento dele com a Catarina de Aragão, que era, né, descendente da coroa espanhola, muito católica, né? Ele se casa com ela e tem um problema de ter herdeiros, então ele vai pedir para se divorciar dela e o Papa, que tinha ligações fortes com a coroa espanhola, diz que não. Então o que o Henrique VIII faz, ele simplesmente diz, é assim, então beleza. Ele confisca os bens da igreja, expulsa os católicos, né, começa os padres e tudo mais, começa a perseguir os católicos. E ele fala o seguinte: agora a Inglaterra ela é anglicana e o rei da Inglaterra, além de ser detentor do poder temporal, ou seja, do poder político, ele também é detentor e chefe da igreja. Ou seja, o rei ele passa a ser representante da igreja anglicana e
da política. A Igreja Católica, vendo todo esse problema, né, toda essa confusão, ela vai tentar ajeitar, né, se refazer. Então a Igreja Católica vai fazer a contra-reforma católica. O que é isso? A Igreja vai tentar um movimento de moralização. Ela vai olhar e vai dizer o seguinte: olha, gente, vamos parar de praticar simonia, parar de vender indulgência, vamos parar de fazer isso porque isso está pegando muito mal. Mas os dogmas da Igreja a gente vai reafirmar, ou seja, Maria é virgem, apesar de ter dado a luz a Jesus, não se discute a virgindade de Maria, a hóstia, ela, a partir do momento da consagração, ela se transforma em corpo de Cristo. Como? Não se pergunta sobre isso. A Igreja, né, Deus teria sido o Criador único do mundo, ou seja, segundo as teses da Igreja, a Terra era o centro do mundo e o Sol girava em torno da Terra, seria a teoria geocentrista, tá? Mas nesse momento a gente já vai ter um bando de gente contestando essas ideias geocêntricas, né? Dizendo, por exemplo, Copérnico, dizendo que é óbvio que não podia ser assim, né? Era a Terra que girava em torno do Sol. Quem tinha essas ideias que contradiziam a Igreja eram chamados de hereges. Esses hereges, eles seriam julgados, né, pelo Tribunal do Santo Ofício. Foi-se criada a Inquisição para pegar essas pessoas, né? E algumas delas eram condenadas à morte com muita tortura, né? Fogueira e tudo mais. Então, bruxas, pagãos, pessoas que tinham ideias contrárias à Igreja como um todo, acabaram passando ali pela Inquisição e sendo condenados. Além disso, a Igreja instituiu o Index, que era a lista de livros proibidos, que incluía aí uma série de livros científicos de medicina, de astronomia, tá? E se criou a Companhia de Jesus, né? Ou seja, esses jesuítas, que tinha a ideia de espalhar a fé católica. E o Brasil, por exemplo, né, foi um dos lugares que recebeu muitos jesuítas, sobretudo pensando a catequização dos indígenas. Galera, nesse momento a questão religiosa ela é fundamental, tá? E vai ser transversal para a gente conversar sobre todo o período colonial, tá? Hoje a gente fica por aqui e a gente se vê depois. Tchau, tchau, pessoal!